Hã? Ao vivo. Tá bom assim? Tá ótimo. Esse meu cabelinho que tá meio... Já tá ao vivo? Vê no celular aí qual é o tema, por favor. Vem escrito naquele Instagram. Coisas indígenas. Já temos aí... A influência indígena na religiosidade do Brasil. Tá. Ai. Boa noite, pessoal. Um saravá fraterno a todos. Tirou e colocou ali. A influência indígena na religiosidade do Brasil. Não ouviu falar. Cadê a Papillon? Papillon, cadê você? Tá tudo ao vivo, tá? Sim, sim. Caraca, a Índia cancelou agora. Sério? Sério mesmo? Tá sem luz na casa dela. Aí ela tá sem Wi-Fi. E agora? Pergunta se a mãe de Lani quer fazer. Boa noite, pessoal. Estamos só com um contratempo, mas já está sendo resolvido, tá? Olha a Simone ali, Simone. Tá escutando, né? Pessoal, estou aguardando aqui a convidada, tá? Ela está com alguns probleminhas técnicos, então está tentando resolver. Então, por enquanto, por isso essa pausa aí. Boa noite, Pai Benção. Pode acontecer. Vai. Vamos falar sobre... Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Pai Anderson. Boa noite, Pai Marco. Então, a Papillon ela está com problema de falta de energia
e não está conseguindo a conexão, então não sei se ela vai conseguir até o final da live, né? E aí eu entrei, que a gente não perdeu o dia, não perdeu a hora, não perdi a chance de estar falando com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre o abrigo que nós demos, né, aos irmãos indígenas da Bahia, quando estiveram aqui na JMJ. Foi uma experiência, assim, fantástica. O que você acha, Baiano? Eu acho bacana. E a gente pode falar também sobre, além desse abrigo, né, essa influência mesmo na própria Umbanda, né, que eles representam, as coincidências que nós encontramos com eles, enfim, podemos falar sobre isso tudo. Como é que está a conexão aí, Pai Marco? Tranquilo. Para mim está parecendo que está dando... Está demorando Eu delay. É um tempo que fica mesmo, normal. Mas vamos lá. Temos já 12 pessoas online, né? Bom, sejam bem-vindos. Espero que seja bem interessante a live de hoje para todos que a gente vem lembrar dos ocorridos na época em que nós estivemos aqui dentro do pecado mais de 85 minutos de aldeia, uma aldeia. Onde era mesmo a aldeia? a aldeia. A Coroa Vermelha, Porto Seguro. Isso, lá de Porto Seguro. Nós tivemos aqui de estar com eles aqui alguns dias durante a JMJ. Foi muito bom. A diferença, né, das culturas dentro dos povos indígenas é muito grande, é muito vasta. O nosso território o território brasileiro é muito, muito grande. Então, de uma tribo para outra, tem diferenças de crenças, de práticas, de tudo em geral, né? Já historicamente a gente falando, as próprias tribos tinham divergências entre elas, né, e tal, e conquistas de uma política já não como hoje, mas existia na época. Então ficaram muitas histórias. Né? Pai Anderson pode contar alguma coisa relacionada à história indígena aqui no Brasil, que você se lembre? Posso sim, mas eu acho que está dando interferência aí na escuta, Pai Marco. Eu vou tentar melhorar a conexão. Me dá um minuto, um minutinho só. Peraí, deixa eu ver aqui se resolve. E agora, como é que tá? Voltamos, pessoal. Estamos em 13 pessoas. Cadê o Pai Marco? Ah, tá aqui. Visualizar. Agora está melhor.
Tá melhor, tá melhor. O pessoal melhorou? Se tiver algum probleminha, pode falar aí nas mensagens, por favor. Tá? Então, como o Pai Marcos estava falando, o TCAF abrigou aqui uma aldeia, né? E eles falam muito isso. Eles são aldeados em Coroa Vermelha. E a tribo era a tribo Pataxó. E ficaram aqui durante alguns dias, toda da JMF, e nós aprendemos muito com eles. E também certas similaridades, né, com a nossa religião, né? Nós também tivemos contatos com os funiôs, e, enfim. E é uma religião, é uma civilização, vamos pensar assim, muito rica, né? No Brasil parece que são 150 e poucas etnias de índio, nós temos contato com pelo menos 2. E o mais incrível, assim, que para mim ocorreu nessa época, né, Pai Marco, foi o seguinte: eles vieram para a JMJ, ou seja, para ver o Papa, né, e eram, bom, pelo menos essa parcela de índios que vieram para cá, eles eram católicos, mas também tinham os seus costumes indígenas mesmo, né, de raiz, que não se perderam, mas já estavam fragmentados. O que você pode dizer sobre isso, Pai Marco? Assim, o que você achou disso tudo? Eu achei fantástico. E aqueles médicos que tiveram a oportunidade, né, de presenciar a atividade deles, dentro da participação deles com a nossa rotina, dentro da nossa religião, é uma religião que é conduzida por um caboclo, que é o caboclo Teixeira, o caboclo coral. Essa proximidade, né, proporcionou um aprendizado muito grande para todas as pessoas que estiveram presentes, né? Foi um imenso prazer. Nós tivemos momentos de ritual, né, nosso, de Umbanda, ao qual eles foram convidados e eles começaram e iniciaram conosco uma gira. Nós cantamos para caboclos, os caboclos incorporando, e eles participando, cantando também, fazendo a roda de dança. Nós aprendemos muito com eles e foi uma coisa assim ímpar. Foi realmente ímpar toda aquela aproximação, todo aquele conhecimento, né, sobre a forma das mulheres, das líderes, né, conduzirem os pajés e os pajés conduzirem a parte ritualística deles, fora os outros membros da tribo, né? As lideranças são sempre em dupla, né? A mulher, que é quem faz as práticas, e o pajé, que faz os rituais. E isso foi muito interessante. Pelo menos na tribo Pataxó, funcionando dessa forma. E dentro do terreiro aconteceram, né, vários momentos, né, em que se trocou informações. O engraçado foi a linguagem, né, que as pessoas tinham a curiosidade em aprender as palavras, né, no idioma deles, no idioma Pataxó, e a gente vivenciou isso muito aqui dentro. Durante um bom tempo, as pessoas falavam, se comunicavam sempre usando as palavras dos pataxós, né? E eu acho que isso foi marcante demais, né, para todos nós que aprendemos com isso aí. Bom, Pai Marco, é isso aí mesmo. A Papillon parece que conseguiu conexão. Opa, Tá, que ótimo. eu acho que cabe 3 no Instagram, não cabe? Eu vou tentar adicionar e ficamos nós 3 aqui, minutinho só. Ótimo. Será que cabe 3 mesmo? Bom, vamos fazer vamos experimentar. Já chamei ela aqui, vamos ver. Papillon, cadê você? Coube 3, olha que barato. A luz de vela. Oi, minha linda, Mas boa noite. Boa noite. A luz aqui resolveu oscilar. Eu acho que está tendo uma confusãozinha aqui nas favelas próximas. E roubaram um cabo. Só pode isso. Aí nós vamos assim, a luz de vela. Bom,
Agora eu saio de cena porque a noite é sua, Papião. Você que é a Não, estrela não, da pode noite. ficar. Eu já estava escutando a conversa aí de como é que foi esse encontro, que é sempre bom relembrar o apoio, a acolhida que vocês deram para nós indígenas quando a gente ficou sem chão. Vocês são Ficou sem meu, chão vocês e, são e meu nós povo. tivemos a sua É casa, nossa foi a casa. nossa casa e é a nossa casa, né? É a nossa casa. Olha, eu vou sair do ar porque eu quero você brilhando, você contando tudo, pai Anderson, e vocês arrasem aí na live. Um grande beijo. Eu estava só enchendo a linguiça. É, eu Tchau. percebi, mas tudo bem. Por mim você ficava. Boa Papião, noite a agora. todos. Boa noite. Agora a gente está aqui no Hoje bate-bola. Vamos bater essa a bolinha aqui. gente. Sim, eu acho que hoje é um encontro assim que vai ser bem assim prazeroso, né? Porque falar do Catimbó de Jurema, para mim, é falar do meu padrinho, que fez um ano que ele retornou, virou encantado. Então, é trazer o que nos une, né? Porque a Umbanda tem muito nosso da pagelança e do Catimbó, né? Então, há uma ligação muito grande entre todos nós e com os mesmos objetivos, né? Que é o principal. Nós mesmos comungamos do mesmo querer, que é o bem e o próximo. Pensam que a gente não tem religião, mas nós temos religião. Temos muitos de outras religiões no Catimbó de Jurema, que pode-se pensar que é só a pagelança, mas tem muito mais do que a pagelança. O engraçado, a gente vai falar aqui da religiosidade indígena, né, onde o indígena chegou. E assim, o indígena ele chegou em todas, né? Porque hoje em todas as denominações religiosas tem povo indígena, né? Tem aqueles que são hoje protestantes, tem aqueles que são umbandistas, tem aqueles que estão no Catimbó de Jurema, enfim, tem aqueles ainda que estão na pagelança, que tem aquela casa de reza, aquela coisa toda, né? Que isso aí é uma coisa assim bem bacana, né? Que está dentro da raiz ainda. Mas me conta você que está assim dentro de um contexto urbano, né? E é catimbozeiro o nome que fala, não? Quem é do Catimbó de Jurema é catimbozeira, tá certo. É catimbozeira, né? E né? catimbozeiro, né? Ou então se fala que é quimbandeiro também, porque você fica 6 meses. Você fica 6 meses no Catimbó de Jurema, que são as pagelanças, são os rezos. Aí 6 meses você fica na quimbanda, que é assim, é o que eu mais gosto. Né? Quimbanda, tá certo. Deixa ele falar uma coisinha. O catimbó é aquele que a gente bebe, né? Um cálicezinho da Jurema preta, não é isso? Ou não? Isso. É porque o catimbó, ele tem, dentro do catimbó você tem a pagelança, que é a religião primeira do Brasil, né? A primeira religião é a pagelança. Depois, com a chegada dos jesuítas, é imposto para nós que nós tínhamos que ser cristãos para poder comungar da terra que estava sendo habitada, né? Que estavam sendo habitadas novamente. Então, quando chegam os europeus, eles chegam com a cruz e com o evangelho também, porque na segunda nau, na nau que vem para o Brasil, ela vem com evangélicos. Então, essa é uma coisa também que não é falada, né? Vem evangélicos e vem ciganos também. E quando você começa a comungar dessa diversidade religiosa no Brasil, os indígenas eles se apropriam de algumas coisas do cigano, dos judeus que aqui chegam, dos africanos e do próprio catolicismo. Então, assim é formada o Catimbó de Jurema no norte brasileiro, principalmente em Pernambuco. E isso depois, com o tempo, ele chega até aí a gente tem um tempo que você tem o povo banto, que são os primeiros que chegam aqui no Brasil. Se eu estiver errada, por favor, depois me corrijam. Quando o povo banto chega aqui no Brasil, ele se identifica com os indígenas, por causa das penas de algumas formas ritualísticas também. Então, é quando há a fusão do catimbó, da pagelança com o povo banto, que começa a dar os quimbandeiros.
que aí você tem a quimbanda brasileira formada. E a partir daí já tem o catolicismo, a quimbanda, a cabala do judeu e os ciganos. Então, isso é o catimbó. O catimbó é você transitar por essas 4 vertentes. Praticamente a Umbanda também é formada por essa mistura toda, né? A grosso modo, a ideia que nós tínhamos, umbandistas, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, vamos pensar assim, é que a Umbanda era do bem e a Quimbanda era do mal. Hoje a gente estudando, a gente vê que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? São formas diferentes mesmo, né? Ritualistas diferentes, talvez os guias e protetores um pouco mais, não vou dizer pesados, mas uma forma de trabalhar mais cangado, né? Vamos pensar assim. Mas interessante essa parte do catimbó que você está me falando, porque assim, eu tive uma passagem pelo catimbó pequena, né? Eu frequentei a casa da Canambogi, sei lá, umas 2 ou 3 vezes, né, que eu fui de visita, né, e a Graça Nascimento era de lá, era catimbozeira também, enfim. Então eu tive um contato assim, com o pessoal, eu até que gostei muito, né, e dentro disso era muito engraçado, porque a falecida Canambogi, no meio da gira, ela falava assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí continuava a rolar a gira, né? Vou lhe dizer, tomei a Jurema Preta também, que passava para todo mundo tomar, né? A Jurema Preta. Confesso que não senti nada, porque eu acho que a que é servida para as pessoas que estão assistindo deve ser diferente das pessoas que estão na roda, na grande roda, né? Mas foi bem legal. Papião, fora assim, você que é do catimbó, quantos indígenas você conhece que estão em religiões diferentes, que estão assim fragmentados? Sim, eu conheço indígenas que são evangélicos. Eu conheci agora um indígena que está trabalhando junto conosco. É um colaborador do OCA Arte Brasileira, que ele é... esqueci o nome, mas ele é mormon. Ele é mormon. Mormon. Tem indígenas que são da maçonaria, tem indígenas que são evangélicos, pentecostais, tem indígenas que são evangélicos da Batista, de outras denominações que a gente chama que é mais menos tradicional, né? E você tem os indígenas que são da Umbanda e são do Candomblé, que são até, você sempre vê o Eloy Terena, que ele mostra que ele é do Candomblé, que é o indígena que é advogado da PIB. Então você tem outros indígenas que comungam e mostram a sua religião. E isso eu acho bem legal, porque quando fala-se de indígena, ainda tem muito essa questão de dizer que indígena não tem uma religião. Só que nós todos temos as religiões, e quando o chamado é da espiritualidade indígena, todos nós vamos para as casas de reza indígenas, para as suas tabas ou para a sua religião ancestral, a sua religião primária, que dita as aldeias. Então, isso, eu sempre falo que o indígena ele pode ser qualquer religião, que ele não deixa de ser indígena. Assim como o africano também, ele pode ser qualquer religião, mas ele nunca vai deixar de ser africano. E a questão da quimbanda é porque o nome quimbanda eram pessoas que mexiam com as ervas, então eles são quimbandeiros. É que eles sabem mexer com as ervas, sabem fazer remédios, sabem fazer a cura através das plantas. Por isso que é o nome quimbandeiro. Não é que a gente taque raio nos outros, não. Não tem poção mágica nenhuma de tacar raio, de virar folha de ninguém. É só o tratar das doenças através das folhas, das ervas. Que é o máximo, né? Eu acho que a nossa espiritualidade ela tem muito a ver com as ervas, né? Pelo menos as religiões tidas como tribais, né? Que de certa forma exerce assim uma expressão, né? Na própria religião, né? A gente tem, vamos pegar a igreja católica, todo mundo sentado, levanta, faz o sinal da cruz, reza, coisa e tal. Na incorporação ou nessa passividade que os médiuns, né, os rodantes dão, acontece todo esse ritual, né, que é expressivo, né? E
E antes disso tem que ter a preparação, né? Que geralmente, quase que sempre, tem a manipulação de ervas, enfim, né? Nem todo mundo, mas geralmente existe. E você falar que quimbanda tem a ver com as ervas, assim, é sensacional, é mais um tabu quebrado, né? Porque é o que eu falei, há 40 anos atrás, a quimbanda, para muita gente, era uma situação negativa, né? E não é, né? É só as expressões que são mais... É diferente, de fato, né? É mais cangado, né? Vamos pensar assim. Agora, Papião, deixa eu lhe perguntar. Sobre a casa de reza, né? Que tem em cada aldeia, aldeota, tem lá a casa de reza. Eu tive o prazer de conhecer lá o cacique Félix, pelo Muda, numa ação social. Vi a casa de reza, mas o cacique não deixou eu entrar para ver nada. Eu fiquei com a curiosidade, o que tem lá dentro? Você pode contar um pouquinho disso? Tem o segredo Assim, Guarani, olha, que só eles não... contam. Hã? Uma casa de reza é onde é a conexão do indígena com Deus, né, com o Nanderu. Então tem os cantos sagrados dele, as formas de bebidas deles, a alimentação que é feita, preparada para você entrar na casa de reza. Eu, há 20 dias atrás, fui agraciada de dormir numa casa de reza. Então, Olha que barato. a casa de reza é a conexão direta com Deus. Eles não precisam, como nós temos, né? Nós temos que orar para saber alguma coisa. Eles não, através dos cantos deles, Deus fala com eles, Nanderu fala com eles. Aí eles se tem um sempre que recebe o recado e passa para todos da aldeia. Esse é o segredo da casa de reza. Mas, dia 16 agora de novembro, a gente vai ter a inauguração da casa de reza lá em Angra dos Reis. Eu já faço o convite a vocês, que você quiser ir, para você nos acompanhar, para poder descobrir o segredo da casa de reza. Olha, eu não sei se eu vou conseguir estar, mas se eu tiver essa oportunidade, claro que eu vou. Tá? Sim. O engraçado lá em Maricá, Maricá, foi Maricá, né, o Cacique Félix? Foi Maricá, foi, o Cacique Félix, agora ele está no sul. Ah, tá no sul? Então, eu pude ver lá em Maricá que eles tinham uma imagem do Caboclo Birajara lá, escondidinha. Eu vi aquela imagem e falei assim, olha só, tem uma imagem de caboclo ali, né? Tava até próxima à casa de reza, mas eu achei super bacana ver aquilo ali. Agora, uma outra situação que eu achei muito parecido com a Umbanda e particularmente com a casa, né, que eu milito, que é o TECAF. Aqui na nossa casa, por exemplo, o médium, ele passa um tempo... Bom, ele é apontado para entrar para casa, né? E aí ele passa um período que ele fica na assistência. E esse período é para adaptação, para tudo que ele... Se é aquilo mesmo que ele quer, enfim, ele vai vendo aquilo ali. Depois de um tempo, ele vai para a roda, né? E aí começa o desenvolvimento dele. Aqui na casa... Quando o caboclo, ele brada, por exemplo, ele entrou, ele está moco ainda, não está falando, só está vibrando no médio. Quando ele brada, né, dá o kiô ou algum outro som, geralmente alguém, um chefe de gira, um outro caboclo, enfim, chega próximo e fala, olha, vamos lá, qual o seu nome, qual a sua suna, vamos pensar assim, né? Porque se ele bradou, ele tem que... Se ele bradou é porque ele quer falar, né? E para ele começar a falar, ele tem que riscar o ponto e dar o nome dele. Então ele risca o ponto e dá o nome dele. Só assim ele começa a adentrar para fazer a caridade de fato, né? Não do médium, mas dele mesmo, como veículo. E eu conversando com o Tiniá, né? Conhece o Tiniá, não conhece? Conheço, Tiniá Funiô. Isso. Conversando com ele, ele me contou a história e eu achei uma história fantástica, né? A tribo dele, eu não sei se todo funil é assim, mas a tribo dele é matriarcal, ou seja, a mulher manda, né? Então ele tem lá uma espécie de vó, enfim, que cuida de toda a aldeia. E ele até estava me falando sobre isso. Aí eu, né, como eu sou tagarela mesmo, eu gosto de saber, eu busco saber, né? E eu perguntei para ele por que o nome, né? Aí ele falou, Tiniá significa, em Funiô, a estrela que mais brilha. Seria mais ou menos isso. Aí eu perguntei, mas por que o nome Tiniá? Ele,
Irmão Anderson, é assim, quando a gente nasce, né, dentro da aldeia, nossa mãe, o bebê não pode sair da oca lá enquanto não fazer os preparativos. E todos os pajés, os anciões ficam tudo em volta para dar o nome a esse bebê que está nascendo, né? Então ele falou que quando ele nasceu, o que chamou a atenção é que tinha uma estrela no céu que brilhava muito. Então por isso o nome dele Tiniá, né? Aí eu fiquei assim, gente, que espetáculo, né? Saber que o indígena, no caso do Funiô, recebe o nome de acordo com o ambiente que ele se encontra, né? E também, uma outra coisa que ele falou que eu achei muito bacana foi que, por exemplo, a gente tem lá, né, os nossos verbos, né, que a gente conjuga, né, eu, tu, ele, enfim. E ele falou que no Funiô só existe eu e nós. Não tem tu, ele, eles, não tem isso. Eu falei, mas por que não tem? Não fica deficitária a língua? Ele, não, Anderson. Vamos lá. Se tem 10 crianças brincando e uma criança pega e quebra algo do vizinho, ele tem duas opções, né? Ou assumir a culpa, tipo, eu fiz ou nós fizemos. Então ele não pode acusar ninguém, porque é uma equipe. Um erra, todo mundo errou. Ou um assume, ou todos assumem junto, né? Isso é particular do Funiô, ou toda parte indígena, né, tem algo semelhante a isso? Tem etnias que você ganha o nome quando você é pequeno, aí quando você está na pré-adolescência, né, que a gente não tem pré-adolescência nas comunidades indígenas, ou você é criança ou você é adulto, não existe as crises de pré-adolescência que tem na cidade ou nas populações não indígenas. Aí quando você passa a ser adulto, você ganha o seu nome, que é a sua personalidade, como é o meu caso. Meu nome é Papillon, que eu sou uma borboleta encantadora, que trago o saber da aldeia para a cidade, da cidade para a aldeia. Então é meu último nome. Eu trabalho justamente com essas duas versões. Ou eu vou para a aldeia ou eu fico na cidade. Então sempre transitando nos dois mundos. E essa questão do nome, ela varia um pouco de etnia para etnia. Os guaranis, eles recebem o nome quando é a primeira colheita do milho, né? Ali que eles vão receber o nome deles numa cerimônia chamada Memongaraí, que é onde eles vão ganhar o nome. E o nome é soprado pelo pajé. O pajé recebe de Nanderu o nome dessa criança, desse menino, dessa menina, e ali é dado o nome dele. Então, isso varia muito de etnia para etnia, a questão do nome. Mas a questão do ser nosso, o nosso, ele realmente, na aldeia, tudo é nosso. O meu telefone é nosso. Se um irmão meu precisa de um telefone e eu só tenho um telefone para uma família como nós somos de 4 irmãs, e minhas 3 irmãs estão sem telefone, meu telefone passa a ser nosso. Isso estando na aldeia ou estando na cidade. A gente sempre, tudo ou é meu ou é nosso. Então isso é bem interessante, porque em algumas etnias não tem essa questão do eu, tu, nós, vós, eles. É eu e nós. Quem quebrou, eu via uma vez, o cacique Raoni contou a história da criança que o pote de água. O menino foi lá e quebrou o pote de água. Então, todos pensavam que os mais velhos iriam brigar com a criança. Não, ela foi no dia seguinte, ficou sem água e teve que refazer o pote. Ela foi fazer um pote de barro para poder aprender que o pote não precisava ser quebrado. Ou então, quando as crianças também na aldeia, é muito comum as crianças estarem engatinhando no chão, né? Isso é uma coisa que, para a cidade, uma criança tem que ser tomada conta por uma babá ou por todos da família, e na aldeia não, a criança é de todos. Todos nós olhamos as crianças. Então não precisa ficar, fulano sai daí, fulano desce daí, não. Ele tem a liberdade de subir nas coisas, cair e ver que não pode subir mais. A mesma questão é da formiga. As crianças vão pegar a formiga, viu que picou, ela não mexe mais. Então são questões que para a cidade não é visto com bons olhos, né? Quando a gente vai para
para eventos que levam as crianças. Automaticamente o conselho tutelar vai nos dizer que essa criança não pode estar no evento. Só que para a questão indígena, a criança precisa ir para o evento, porque ali ela está aprendendo com a mãe dela a como ser um negociador, um empreendedor agora. Entendi. É muito complexo mesmo, né? Mas também são muitas etnias, então realmente é dessa forma. Mas, Papião, como assim, eu estou falando assim, né? Estou sendo assim eclético, estou puxando indígena tudo quanto é lado, né? Vamos falar de você agora mesmo, só de você. Catimbó, quanto tempo você é catimbozeira? Eita, é o segredo. Eu sou há 16 anos catimbozeira. Eu sou neta de pai cachimbo, de Pernambuco, da Casa Amarela. Sou filha do seu Severino, que é o nosso mestre, eu sou Zé Pilintra das Almas. A vovó Joana, cigano, quer dizer, cigano, eu esqueci o nome do cigano, Pablo Cigano. Então, a gente tem uma falange do catimbó que é diferente da falange da Umbanda, porque o nosso Zé Pilintra, ele não é Exu, ele é mestre. Então, tem essa diferença no catimbó. A Dona Pombagira, ela não é pombogira, ela é mestra pombogira, é mestra do catimbó. Então, nós temos as mestras, que aqui no Rio quase você não vê, que é Nália, Dália, Erundina, Mariana, Luziara. Isso, Ritinha é a nossa mestra, assim, que eu tenho muito amor, mestra Ritinha, mestra Mariana, a Cabocla Mariana, que é da nossa família Paulina. Então, tudo isso que não tem aqui no Rio. Então, quando a gente vê elas, às vezes, incorporada como Exu, a gente não reconhece, porque ela tem que vir como mestra. Aí a roupa muda, as roupas são roupas antigas, né, do começo do século, são chapéus, elas não usam coroa, elas usam chapéus, e a roupa é muito simples. A nossa roupa ainda é de chita, e não tem nada assim de muita exuberância, né? Você não usa muito dourado, são coisas mais simples, né? Bem simples. E às vezes a gente incorpora até com a roupa que a gente está, dependendo da ajuda que a pessoa precise, né? Na verdade, essa questão aí da roupagem, essa situação é mais a questão da própria casa, né? Se a casa, ela, não vou dizer vaidade, mas se ela tiver essa situação de botar roupa, coisa e tal, ela vai fazer. Tem casas que vai ter a mesma coisa e não vai fazer, não vai usar, porque vai achar que não precisa. Eu acho que tem muito a ver com o próprio dirigente, né? Quem comanda a casa, o olhar dele sobre essas coisas. Mas assim, o catimbó sempre me fascinou, tá? Porque assim, só o fato da manipulação da Jurema Preta, dessa situação toda, né? De observar sobre essa ótica, tipo assim, ritual, mediunidade e tudo junto ao mesmo tempo, né? Porque o que acontece? A incorporação é factível, né? Todo mundo, de uma maneira, acaba sendo médium, né? Mas essa junção, né, que a Jurema Preta, olha só, para acontecer uma gira, tem um trabalho de banho, tem um trabalho de fazer a Jurema Preta, que deve ser um trabalhão, né, que deve ser um ritual bem específico, rezando ali, cozinhando aquilo ali, né? Depois parece que enterra, para depois tirar. Olha só o tempo do antes e o depois para poder acontecer, né, toda a gira e a programação certa. Então, assim, eu acho assim, fantástico mesmo, né? E me diz, Papião, dentro aí do catimbó, quem vai no catimbó é como se fosse quem vai na Umbanda, tipo assim, a procura de saúde, uma vida financeira melhor, um emprego, vamos lá, ajudar o casamento, enfim, são as mesmas situações ou não? São, mas aí depende do seu dirigente. Por exemplo, nós somos proibidos de fazer feitiço para desatar casamento, a gente não pode fazer destruição de casamento, a gente não faz
maldições, né? Digamos assim, eu quero que fulano morra. Tem muita gente que acha que a gente tem esse poder, né? Como religiosos, né? Fulano, quero que fulano atrase a vida de fulano. Com o meu padrinho, a gente era totalmente proibido de fazer esse tipo de encantamento, né? Mas, assim, a procura que mais nós tínhamos no terreiro eram pessoas precisando de cura espiritual, cura de saúde, que às vezes o médico desacredita, mas a gente sabe que aquilo ali é um problema de espíritos, né? Que são espíritos obsessores, as várias gamas de espírito que nós temos por aí. E por ser da pagelança, ter a pagelança dentro do catimbó, muitas vezes a doença é a doença da alma. É a doença que a gente adquire de estar, às vezes, morando com uma pessoa que nos faz mal, próximo a pessoas que podem ser do mesmo sangue, mas não querem nos ver para frente. E também dos olhos gordos que nós temos durante a vida, né? Que tem muita pessoa que acha que o outro é rico, mas é rico de saúde e não de financeiro, né? Às vezes a pessoa tem a porta aberta para uma coisa e tem para outra fechada. Aí nisso o catimbó ele começa a trabalhar nisso, na cura da alma da pessoa ou na cura da saúde da pessoa. Essas são mais as procuras que nós tivemos agora, mesmo com o meu padrinho falecido, eu tive muita busca de pessoas que queriam cura para o Covid, como tratar o Covid através do catimbó e através da Jurema. Então você tinha banhos de ervas, você tinha proteções de tapar o umbigo com alfazema, tem várias gamas que a gente utiliza, né, com a parte da quimbanda para poder tratar certas doenças. Aí sim entra a quimbanda. Entendi. Inclusive, Papião, eu conheci, né, o Pai Severino em várias reuniões. É uma pessoa humilde, uma pessoa assim de bondade, né? Uma pessoa até que bem observadora. Ele escutava muito, falava pouco, e quando falava ele era bem decisivo, né? Uhum. Eu gostei muito dele, tá? Eu conversei pouco, porque eram reuniões de religiosos, né? Mas eu vi ele sempre no cantinho dele, escutando muito, e usava muito a assertividade para poder se comunicar, né? A pergunta dele sempre era o que todo mundo estava pensando, e ele, com assertividade, ele ia, né? Então, aí um saravá onde ele estiver, né? Agora vamos falar dos encantados, né? Essa denominação encantado. Eu fui para a Bahia num evento da UFBA e, bom, um bandista, ele é muito tratado no meio das religiões de matriz afro, né? Como a Umbanda é banto, a Umbanda é banto, a Umbanda é banto, enfim, né? A gente tenta mudar esse conceito, dizer, não, a Umbanda ela é africana, sim, ela também tem a parte dela europeia, ela também tem a parte dela, enfim, ela é brasileira, ela é esse misticismo, como todas as religiões que tem aqui no Brasil. Ninguém é puro, né? A gente somos todos aí vira-latas, é a junção de tudo, né? E pelo que você me falou no começo, o catimbó também acaba sendo a junção de tudo, né? Mas, de certa forma, ele pegou mais o Nordeste primeiro, não é isso? Sim, começa no Nordeste. Começa ali por Alhambra e depois ele vai e se espalha, né? Porque quando você tem aí você tem a parte da ditadura, falar que era indígena, você era massacrado. Então, quando você falava que era catimbozeiro, quimbandeiro já dava um certo medo. Então, quando você falava que... Mais ainda quando você falava nessa época que você era quimbandeiro. Então, as pessoas até se benziam e saíam de perto. Porque a quimbanda sempre foi tida como algo de feitiçaria braba, coisa pesada, né? Mas quando você passa para hoje em dia, ser catimbozeiro, ser juremeiro, já passa assim, algumas pessoas vão por moda, só que ser juremeiro, ser catimbozeiro, com o meu padrinho era assim, se ele fosse cuidar de você hoje, aí vamos cuidar do Anderson. Todos os filhos entravam no resguardo. E o nosso resguardo não era ter, não pode ter relações sexuais, você não tem. Porque não é no banho que você vai tirar, não. Eu vou estar cuidando do Anderson. Então, a minha cabeça não pode estar exposta no sereno.
O tempo de preparo das suas coisas era o tempo de preparo que eu ficava de resguardo. Aí ficava eu, a filha dele, a esposa, o outro filho de santo, a outra filha de santo, que nós éramos poucos, né? Eu sou a última mãe pequena da casa, que a casa fechou, então fecha com ele, né? Não teve continuidade com o filho de santo. Até porque nós éramos muito poucos e não tinha como dar continuidade a isso. Mas quando ele falece, ele nos deixa preparado para, caso alguém precise de ajuda, nós sabemos ajudar. Nós sabemos cuidar de nós. Tanto é que a minha promessa com ele foi que eu não deixaria mais ninguém botar a mão na minha cabeça. Ele foi o último a colocar o primeiro e o último. Por isso que ele nos ensinou a cuidarmos de nós e dos outros. Isso também é uma coisa muito boa. Você falou do preceito. Aqui no TECAF também, a gente tem essa Umbanda, né? Essa parte do preceito. A gente começa, por exemplo, se agir no sábado, a gente tem aí na sexta-feira toda de preceito para acontecer os trabalhos no sábado. O preceito, ele requer abstinência sexual, né? Bebida alcoólica, enfim, o jejum de maledicência, de tudo isso, a preparação do nosso espírito, né, para que a gente possa cuidar de alguém, botar a mão na cabeça de alguém, enfim, ter o respeito pelo ori, pela cabeça que a gente vai mexer. E é muito interessante também que quando a gente vai fazer algum trabalho para alguém, também tem o que a gente fala preceito, mas na verdade seria um resguardo, né? Por exemplo, enquanto aquele trabalho não ser levantado, eu ainda estou de preceito que eu que fiz. Então, se o trabalho durar 2 dias, 3 dias, são 3 dias que eu vou ficar de resguardo porque eu não posso pegar e fazer nada, porque o trabalho está arriado. Né? Então é bem parecido. Olha como é que as religiões elas fazem isso, ó. Né? As religiões a gente não sabe de alguma forma, né? Eu acho assim que todas as religiões a gente acaba se encontrando, né? Sim, sim. E assim, o que eu acho nesse viés interessante, né, que faz parte do equilíbrio, né? Você tem que estar equilibrado para cuidar de alguém que está desequilibrado. Então a sua energia também, ela permeia em todo o trabalho. Você está doando também a sua energia de equilíbrio. Por isso é importante o preceito, né? E o catimbó, ele exerce a mesma coisa para que você está me falando, né? A gente tem toda essa situação. Agora, o engraçado, Papião, que você falou das mestras, né? Mestre Juremeiro, mestre Zé Pilintra, mestre Luziara. Tem alguns pontos que a gente canta na Umbanda há muito tempo. E hoje, assim, né, por causa da internet, a gente começa a avançar. Tem aquele ponto, como é que é? A gente canta na Umbanda e é rotineiro, que é assim, dói, 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 um amor faz sofrer, 2 amor faz chorar. Dói, 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 um amor faz sofrer, 2 amor faz chorar. Quem é você pra deitar na minha cama? Papagaio come milho, periquito leva fama. Quem é você pra deitar na minha cama? Papagaio come milho, periquito leva fama. Dói, 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 dói. Um amor faz sofrer, 2 amor faz chorar. Te dei amor, te dei carinho, te dei a flor, me deste espinho. Amar a um... Aí eu não sei, aí já é o catimbó. Amar a um seria melhor, mas não amar a 2 pela força do catimbó, né? Ou seja, a gente... não amar a 2 pela força do catimbó. Ou seja, é uma chamada, né? É um puxão de orelha, enfim. Mas, tipo assim, esse ponto está na Umbanda já há um bom tempo, a gente vai passando, vai cantando ele. E hoje a gente tem uma versão de catimbó, que tem essa parte da te dei amor, te dei carinho, te dei a flor, você me deste espinho, e a Maradona na força do catimbó. Que é uma versão que a gente não conhecia, agora dentro das nossas casas, assim, por causa da internet, uma versão que a gente não sabe se é a primeira ou se é a segunda, né? Eu até acredito que é um ponto de catimbó que veio para cá fragmentado.
Eu que acredito você que como o acha? catimbó estava primeiro do que a Umbanda, né? Porque o catimbó começa lá em cima, a Umbanda começa aqui embaixo. Então eu acho que ela vem descendo essa música, né? Algumas músicas de mestras a gente tem no catimbó também, né? E uma diferença que a gente tem é que vocês não têm, assim, eu nunca vi malunguinho na Umbanda. E malunguinho está muito presente com a gente, né? Que o malunguinho Malunguinho, exemplifica. Malunguinho é o rei Malunguinho, que ele vem de uma balaiada, né, de africanos em Pernambuco. Ele foi uma pessoa real, depois ele se encanta. Então a gente tem Malunguinho, que ele tem a música, né? Malunguinho, ele é preto pretinho, salve a coroa de reis Malunguinho. Então isso é muito forte entre nós, o Malunguinho. O Malunguinho pode ser, ele utiliza as indumentárias indígenas, mas ele é um africano. Então é quando a gente sente a junção mesmo do povo banto, que isso é muito cultuado no povo de Angola, no povo banto, que é o mestre Malunguinho, que está ali presente, e presente também muito nas aldeias indígenas, quando a gente tem o catimbó dentro das aldeias, né? Então, o Malunguinho é um mestre que, assim, a gente tem total adoração, confiança e respeito a ele, porque ao mesmo tempo que ele desata os nós da nossa vida, mas também ele pode, se você não andar certinho, ele pode atar o seu nó. Então, Pode continuar, Pepinho, perdão. Então você tem muito isso, você tem mestres que você não é conhecido aqui no Rio de Janeiro, né? As mestras são mais conhecidas por ter essa transição de pombogira, né? De no catimbó elas serem mestres e na Umbanda ser pombogira. Então você tem isso muito forte. No TECAF, uma vez, numa gira de Exu, teve uma pessoa que estava na assistência e ela deu passagem, né? E é uma entidade lá do Maranhão, devia ser Catimbó, Tambor de Mina, enfim. Que é tudo dentro, né? Tudo está dentro ali. E eu achei muito interessante, muito respeitoso, porque a entidade que desceu nela disse assim: eu peço licença, sempre assim, eu peço licença para chegar aqui, chega cantando, e na cantoria que pediu licença. No final falou: eu sou Légua, como é que é? Leba Bojá, Légua. Légua vem na linhagem dos boiadeiros. Que aí você tem, quando você fala de boiadeiro, a gente tem os cangaceiros, né? Que são de couro e de pena. Légua, normalmente, eles são lá do Catimbó de Maranhão e eles são tidos como boiadeiro, como a gente exemplifica como boiadeiro, né? Que fica mais fácil de ser compreendido. Agora, Légua ele é um boiadeiro muito brabo, ele vem sempre na base do chicote, ele traz o chicote. E ele solta o chicote mesmo quando a pessoa precisa entrar na linha. É Légua. É Légua, né? Ele falou assim, a Légua Bojá. Falou alguma coisa, ele deu Légua e depois deu nome. Ele dá Légua e dá o sobrenome dele, que é para você ver qual é a vestimenta que ele vai utilizar. Entendi. Eu achei assim, interessantíssimo, né? Essa parte. Né? E fora isso, Papião, tem mais indígenas como você no Catimbó? Assim, eu sei que aqui no Rio não sei se tem muito catimbó, né? Mas em Pernambuco, por exemplo, como é que é muito cheio de catimbó? Muito indígena catimbó em Pernambuco? Eu tive, como pesquisadora, né? Eu viajei bastante, 5 anos viajando, pesquisando aonde estava a matriz indígena dentro das matrizes africanas. E eu falo assim que eu ganhei através das pesquisas muito presentes, assim, que são presentes que ficam na memória e no coração, né? Com o Pajé Barbosa, que ele é pitaguari. Eu convivi com ele durante esses 5 anos de ir para lá, voltar, ir, voltar. E foi lá que eu vi a raiz indígena misturada com a africana, que de manhã o Pajé Barbosa ele é pajé, à noite ele é pai de santo. E muda completamente a forma de falar, a forma de ser tratado pela aldeia, né? Quando é o pajé, é o líder da aldeia. Quando é o pai de santo, é outra história. É o pai de santo que recebe Dona Maria Padilha, é o pai de santo que recebe criança, é o pai de santo que recebe os encantados indígenas e os encantados africanos.
Então é um misto de sabedoria muito grande. Aí quando eu fui para Pernambuco também, na aldeia Capinauá, foi quando eu vi a Encantaria Sagrada. Foi quando, assim, me emociona muito porque eu vi as senhoras dentro da pedra sagrada, dentro das cafurnas, entoando ladainhas, cantos católicos de 1900 e pouco, 1800 e pouco. Então é onde há eu não costumo trabalhar com isso, dizer essas coisas que ruim, mas também o catolicismo deixou muita coisa boa. E quando você vê indígenas cantando ladainhas, é uma coisa assim é uma invocação ao sagrado, a Deus, muito forte. Então precisa se ter esse respeito de ambas as partes, né? Se houve um sofrimento um dia, ficou para trás. Vamos botar agora as coisas boas para frente, ver um Brasil miscigenado, que é um Brasil que precisa ser respeitado. Porque existem os indígenas puros, mas existem os indígenas misturados. E somos nós que seguramos essa vertente, né? De estar na cidade, estar na aldeia, de trazer o sagrado de lá para cá, de poder conhecer, de poder falar. Então, isso precisa ser muito, muito bem colocado, né? Dentro do que é o sagrado indígena, do que é o respeito ao sagrado indígena. Porque nós temos várias etnias com várias vertentes e várias outras religiões. E, para mim, poder ver o sagrado indígena foi muito, muito respeitoso. As fotos que nós temos desses rituais, o que pode ser visto, o que pode não ser visto. Eu trago isso com muito, muito carinho, muito respeito dentro das minhas pesquisas, né? E ver o Pajé Barbosa incorporando foi o melhor presente que a espiritualidade podia me dar. Porque você está ali, de repente, e ele está com uma entidade que você conhece na Umbanda, ou que você conhece no Candomblé. Você vê um indígena de Xangô, é a coisa mais linda do mundo. Você bate a cabeça e diz, meu pai está ali. Aí vira o pai duas vezes, porque é o pai de santo e o pai indígena, né? Que você acolhe, que te acolhe. É muito interessante. Não, isso é muito interessante. Olha, Papillon, tem 2 minutinhos para a gente encerrar, senão o Instagram vai cortar a gente aqui. Mas eu queria muito falar com você sobre ervas também. E vou falar rapidinho, em 1 minuto. Às vezes a gente pensa assim, poxa, tá no meio do santo, no meio do umbandista, do candomblé, a gente pega assim, tal erva é de Iemanjá, o nome da erva é capeba. Bom, capeba. Aí se você vai estudar a etimologia, essa parte da erva toda, a gente descobre que capeba significa folha grande e que esse nome é indígena, né? A gente viu a integração do negro com o índio, né? O negro assimilando toda a sabedoria do índio e juntando. E hoje a gente pensa, essa erva, ela veio da África? Não, ela sempre esteve aqui na América do Sul. Na verdade, foi o povo banto mesmo que juntou com o índio e começou a fazer essa ligação, né? Mas vamos lá, não dá para falar porque a gente vai ser cortado em 2 minutos. O que você acha disso? Eu acho que nós precisamos ter um respeito muito grande com as ervas, porque quando você pega a etimologia dela, normalmente está em palavras guarani ou tupi. Então é onde a gente vê que as ervas vêm do indígena. Quando os africanos chegaram aqui, nós curamos suas dores com as ervas. Nós fomos os enfermeiros dos africanos. Nós pegávamos na mão dele e levávamos para dentro da maca, assim surgem os quilombos. Então há uma necessidade muito grande desse respeito. Eu lhe respeito porque eu lhe cuidei um dia e você me respeita porque você me cuida hoje. Então é isso que nós precisamos ter, o respeito aos nossos antepassados que acolheram a todos que aqui chegou no Brasil. Por isso que o catimbó é essa vertente com todos. Temos um pouquinho de todos e todos têm muito da gente. Só que isso não é falado, isso não é visto, isso é apagado. A gente só apaga uma história quando a gente conta a nossa. Só que ninguém quer contar ainda que tem o sangue indígena, que tem descendente indígena, porque ainda é feio ser indígena. Então, quando a gente vê que o sangue indígena... quando a gente vê que o sangue indígena está na gente, isso passa a ser belo.
E muitas das vezes a doença que nós temos é doenças espirituais por não aceitar que o indígena está em nós. Então, eu acho que daqui para frente vai haver um portal muito grande. Já foi aberto esse portal dos povos indígenas, isso digo no âmbito mundial, de nós fazermos a salvaguarda do planeta e de algumas doenças que estão por vir, através das ervas. É isso aí. Então, Papião, vamos ficar por aqui. Eu te agradeço muito por ter aceitado o convite para estar aqui conosco compartilhando conhecimento. O Muda Tudo agradece. Acredito que todo mundo que está nos assistindo agora e que vai assistir depois gostou muito da sua pessoa, das suas explicações e principalmente da sua fé, né? Catimbozeira, essa coisa assim, né? Onde ia, quem sabe a gente vai fazer um bandão onde o catimbó vai estar presente também, todo mundo aí vai se dar a mão e vamos bater muita palma no final, tá certo? Eu deixo aqui as minhas considerações finais, então boa noite a todos, muito obrigado por ter nos assistido até aqui, né? Eu peço que Pai Oxalá, Mãe Oxum e todos os orixás abençoe a todos, que possa harmonizar o ori de todo mundo, que seja bênção mesmo de saúde e paz para todo mundo. Suas considerações, Papião, e a gente encerra. Tá, eu quero agradecer ao Ninauá Ronicuim, que é um dos nossas lideranças indígenas, que é um mestre da Ayahuasca, que está nos assistindo aí lá do Acre. Olha! Que nosso Pai Oxalá possa nos dar uma noite de paz, uma noite de muita prosperidade para o dia de amanhã. E que minha Mãe Yansan possa abençoar a todos, assim como nosso Pai Xangô e Ogum. Eu gostei muito porque eu amo essa família do Muda. Desde as nossas primeiros GTs de intolerância religiosa, a gente está sempre grudadinho. E um beijo no coração de todos vocês. Saravá fraterno. Beijo, Papião. Beijo no coração. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.